Capítulo 40. Parada acima de um bosque. A 27 de maio, pelas 10 horas da manhã, a região apresentou-se com um novo aspecto. As extensas rampas mudavam-se em colinas fazendo prever montanhas próximas. Tinham de transpor a cadeia que separa o Vale do Níger do Vale do Senegal e determina o escoamento das águas tanto para o Golfo de Guiné como para a Baía de Cabo Verde. Até ao Senegal, essa parte da África é tida como perigosa. O Dr. Ferguson sabia pelos relatos dos seus antecessores, que haviam sofrido 1000 privações e corrido 1000 perigos entre os negros bárbaros. O clima funesto devorou a maior parte dos companheiros de Mungo Park. Ferguson estava, portanto, mais do que decidido a não descer naquela terra inóspita. Mas não teve um momento de descanso. O Vitória baixava de maneira sensível e foi preciso desfazer-se de outra porção de objetos mais ou menos inúteis, sobretudo quando tiveram de passar uma crista. E foi assim durante mais 200 quilômetros. Cansaram-se de subir e de descer. O balão, novo rochedo de Sísifo, recaía incessantemente, e as forerias do aeróstato, já um pouco murcho, distendiam-se mais. O vento cavava-lhe extensas depressões no invólucro meio flácido. Kennedy não pôde deixar de fazer uma observação. Terá o balão alguma ruptura? Não respondeu o doutor. Mas a gutta-percha evidentemente amoleceu ou derreteu-se com o calor e o hidrogênio escapa através do tafetá. Não haverá meio de impedir a fuga? É impossível, aliviar-nos é o único meio. Lancemos fora tudo o que for dispensável. Mas o quê? Tornou o caçador, olhando a barca já bem desguarnecida. Desembaracemo-nos do toldo, cujo peso é bastante considerável. Joe, a quem a ordem dizia respeito, subiu ao círculo onde se enfeixavam as cordas da rede e facilmente desprendeu os pesados panos do toldo, jogando-os fora. Isto vai fazer a felicidade de toda uma tribo de negros, disse ele. Há aí com que vestir 1 milheiro de indígenas, que são bastante econômicos em matéria de pano. O balão ergueu-se um pouco, mas logo se tornou claro que voltava a aproximar-se do solo. Deixamos, propôs Kennedy, a ver o que se pode fazer com o invólucro. Asseguro-lhe, Dick, que não temos meio algum de consertá-lo. Mas então que faremos? Sacrifiquemos tudo o que não for absolutamente indispensável. Quero a qualquer preço evitar descida nestas paragens. As florestas que estamos sobrevoando não oferecem a menor segurança. Haverá leões, hienas? Atalhou Joe com desdém. Pior do que isso, meu rapaz, homens, e os mais cruéis de toda a África. Como é que se sabe? Pelos viajantes que nos antecederam. Não estamos muito longe do rio Senegal, acrescentou o doutor, mas prevejo que o nosso balão não nos levará até a outra margem. Se chegarmos à margem de cá, replicou o caçador, já será vantagem. É o que estou tentando, volveu o doutor. Apenas uma coisa me inquieta. Qual? Precisamos atravessar montanhas, e vai ser difícil porque não posso aumentar a força ascensional do aeróstato, mesmo produzindo o maior calor possível. Esperemos, então, para ver o que sucede. Disse Kennedy. Pobre Vitória! Exclamou Joe. Afeiçoei-me a ele como marinheiro ao seu navio. Já não é o que era a partida, concordo, mas não devemos desprezá-lo. Prestou-nos reais serviços e será para mim uma dor no coração abandoná-lo. Sossegue, Joe. Se o abandonarmos será a contragosto de todos. Há de servir-nos até ao extremo das suas forças, só lhe peço mais 24 horas. Está nas últimas. Tornou Joe, considerando, emagreceu, a vida foge-lhe. Pobre balão. Se não me engano, interveio Kennedy, lá estão no horizonte as montanhas de que falava, Samuel. São elas, respondeu o doutor depois de tê-las examinado com um óculo. Parecem-me muito altas e não vai ser fácil transpô-las. Não poderíamos evitá-las? Creio que não, Dick. Repare a enorme extensão que ocupam, quase metade do horizonte. Parece até que se apertam à volta de nós, disse Joe. Avançam pela direita e pela esquerda. Necessitamos absolutamente passar-lhes por cima. Os perigosos obstáculos pareciam aproximar-se com extrema rapidez ou, para melhor dizer, o vento muito forte atirava o Vitória contra os agudos píncaros. Era preciso erguê-lo a todo custo, sob pena de choque desastroso.
Despeje a caixa de água, ordenou Ferguson. Guardemos apenas o necessário para um dia. Pronto, respondeu Joe. Ergueu-se o balão? Perguntou Kennedy. Um pouco, talvez 15 metros, respondeu o doutor, que não tirava os olhos do barômetro. Mas ainda não é bastante. Com efeito, os altos picos aproximavam-se, dando a impressão de que os viajantes iam chocar-se com eles. Faltava muito para sobrevoá-los, pelo menos 200 metros. A reserva de água do maçarico foi igualmente jogada fora, conservando-se apenas alguns metros, mas isso também se revelou insuficiente. Temos de passar, continuou o doutor. Lancemos fora as caixas, visto que já as esvaziamos, sugeriu Kennedy. Pois seja. Pronto, disse Joe. É triste irmos-nos assim desfazendo aos pedaços. Veja lá, Joe, não vá repetir a façanha do outro dia. Suceda o que suceder, jure-me que não nos deixará. Fique tranquilo, meu amo, não nos separaremos mais. O Vitória conseguirá subir cerca de 40 metros, mas a crista da montanha continuava sobranceira. Era uma aresta a pique, elevando-se a mais de 70 metros acima dos viajantes. Dentro de 10 minutos a nossa barca se despedaçará contra aqueles rochedos, se não conseguirmos sobrevoá-los, declarou o doutor. E então, Sr. Samuel? Perguntou Joe. Guarde só a carne de conserva e jogue fora todo o resto que pesa. O balão foi deslastrado de mais 25 quilos, erguendo-se razoavelmente, mas pouco adiantou visto isso não lhe permitir ultrapassar a linha das montanhas. A situação era medonha. O Vitória corria com grande velocidade e percebia-se que ia ficar reduzido a pedaços. O choque seria terrível. O doutor olhou em redor de si na barca quase vazia. Ah! Samuel, Samuel! Suas armas, suas reservas de pólvora e chumbo podem custar-nos a vida. Estamos perto! Gritou Joe. Estamos perto! 20 metros! A montanha passava acima do Vitória ainda 20 metros. Joe pegou as mantas e atirou-as fora. Se for necessário, Dick, terá de sacrificar as suas armas. As minhas armas! Volveu o caçador emocionado. Meu amigo, se eu pedir, é porque não há outro recurso. Sem dizer palavra, Kennedy lançou também vários saquinhos de balas e de chumbo. O balão subiu, venceu a perigosa crista e o seu polo superior iluminou-se com os raios do sol. Mas a barquinha achava-se ainda um pouco abaixo dos blocos de rocha, contra os quais ia inevitavelmente despedaçar-se. Kennedy! Kennedy! Gritou o doutor. Jogue fora as armas ou estamos perdidos. Espere um momento, Sr. Dick, atalhou Joe. Esperei e Kennedy, voltando-se, viu-o lançar-se fora da barca. Joe! Gritou ele. Joe! Desgraçado! Exclamou o doutor. A crista da montanha devia ter naquele ponto 7 metros de largura e do outro declive era mais suave. A barca chegou justamente ao nível daquele platô muito liso, raspando por um chão feito de calhaus agudos que pareciam estalar a sua passagem. Estamos passando! Estamos passando! Passamos! Gritou uma voz que fez estremecer o coração de Ferguson. O intrépido rapaz segurava-se com as mãos ao rebordo inferior da barquinha, corria a pé sobre a crista, libertando desse modo o balão da totalidade do seu peso. Via-se mesmo obrigado a retê-lo fortemente, pois ele tendia a escapar-lhe. Ao chegar à vertente oposta e quando o abismo se lhe apresentou debaixo dos pés, Joe, por vigoroso esforço dos braços, tornou a erguer-se, agarrando-se às cordas, saltou de novo para junto dos companheiros. Nada mais fácil, disse ele. Meu valente Joe! Meu amigo! Bradou o doutor emocionado. Ora! O que eu fiz não foi pelo senhor e, sim, pela carabina do Sr. Dick, redarguiu ele. Estava em débito com ele desde o caso do árabe. Gosto de pagar as minhas dívidas e agora estamos quites, acrescentou, estendendo ao caçador a sua arma predileta. Lamentaria vê-los separarem-se. Kennedy apertou-lhe fortemente a mão sem dizer palavra. O Vitória só tinha agora que descer, o que não lhe era difícil, não demorando a encontrar-se a 70 metros do solo, onde ficou em equilíbrio.
O terreno parecia convulsionado, apresentando numerosos acidentes muito difíceis de evitar durante a noite, com um balão que já não obedecia. A noite desceu de repente e apesar da sua contrariedade o doutor não pôde deixar de parar. Vamos procurar lugar favorável, disse ele. Ah! Interveio Kennedy, sempre resolveu. Com efeito. Meditei longamente sobre o projeto que vamos pôr em prática. São apenas 6 horas da tarde, teremos tempo. Lance as âncoras, Joe. Joe obedeceu e as 2 âncoras ficaram pendendo por fora da barca. Vejo grandes florestas, disse o doutor. Vamos correr-lhe por cima até nos prendermos a alguma árvore. Por nada deste mundo consentirei em passar a noite em terra. Então não vamos descer? Perguntou Kennedy. Para quê? Repito-lhe que seria perigoso separarmos-nos. De resto, preciso de ambos para a tarefa difícil. O Vitória, que raspava os cimos da floresta imensa, não tardou a parar de súbito, com as âncoras retidas. Como o vento cedera ao entardecer, quase se imobilizou sobre aquele vasto campo de verdura formado pelas copas de uma floresta de sicomoros.